Boa noite a todos, me chamo Gabriel e hoje eu vim aqui apresentar para vocês um pouco sobre o contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Começando aqui pelo capítulo 1, ele fala que o objeto desse primeiro livro nessa primeira parte aqui ele vai trazer uma frase muito importante que talvez seja até de conhecimento de vocês já, que é a questão do o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. Bom, essa frase aí eu particularmente já utilizei muito nas minhas redações quando eu estava no ensino médio. E ela é muito emblemática. Por quê? Porque ela marca uma passagem da liberdade natural para a liberdade consensual, que no caso seria a que prevalece no contrato social, a liberdade consensual. Então, quando vocês verem esse termo livre, o homem nasce livre, a designação livre, ela quer dizer uma passagem da liberdade natural, que é aquela liberdade que já vem inata ao ser humano, para uma liberdade convencional, que é justamente uma idealização feita pela sociedade, justamente para denotar esse sentido, essa ideia de liberdade. Aí, essa segunda parte da frase fala, e por toda parte encontra-se acorrentado. Justamente, por mais que você tenha sua liberdade, você vive em um corpo social, no qual você precisa de toda forma ter limites para você exercer essa liberdade convencional. E essa primeira parte traz justamente isso aí. Qual é o objeto de estudo do contrato social? Que é justamente essa passagem da liberdade natural para a liberdade convencional. E ele traz também a ordem social como um direito sagrado, já que funda-se em convenções. Ou seja, ela é um direito que não possui fundamento no direito, não possui origem na natureza, mas em relação a um corpo social complexo. O que nos permite também fazer uma análise acerca da legitimação dessa liberdade, já que quando você força uma pessoa a fazer algo, ela pode até realizar essa coisa, mas no momento em que você parar de forçá-la, com certeza ela irá também parar de executar essa atividade. E é justamente o que viemos discutir hoje, porque a liberdade convencional ela traz um sentido mais amplo, no qual que as pessoas agem de certa forma por conta própria, mas sempre tendo em vista o contexto social global. Já nesse segundo capítulo aqui, Rousseau traz a família como sendo a sociedade mais antiga de todas as sociedades. Em qual sentido? Ele traz aqui o seu familiar composto pelos pais e pelos filhos. Ele faz uma comparação bem direta em relação à sociedade e à família. Por quê? Ele compara que o chefe da sociedade seria o que é exercido como papel de pai na família e o povo como sendo os filhos. Aí aqui é importante a gente relembrar do capítulo anterior que fala que a relação de liberdade entre os filhos e os pais vai até o momento em que os filhos começam a poder prover o seu sustento sozinho, começa a sobreviver de forma independente. Aí, tendo isso em vista, ele faz uma referência também à questão da sociedade, porque temos que lembrar nessa época que Rousseau é um grande crítico da sociedade monárquica. Ele prevê o contrato social, de certa forma, como sendo uma alternativa a essa sociedade monárquica. E ele traz justamente essa liberdade convencional, que é a liberdade depois em que os filhos conseguem a sua independência, e mesmo assim permanecem na sociedade. Ou seja, antes dos filhos conseguirem a sua dependência, poderia a gente levar aqui de uma forma bem grosseira, ser na sociedade monárquica. Mas depois em que o filho consegue essa dependência, estaria aí instaurado o famoso contrato social, no qual as pessoas só vivem em sociedade por livre convenção delas, porque ela tem a liberdade de escolher viver naquela situação. Enquanto que os filhos, quando menores, quando não podem se prover sozinhos, eles estão obrigados a estar naquela situação. Então é importante trazer aqui esse contraste que o próprio Rousseau faz no seu livro. Aí ele traz também aqui a opinião de alguns pensadores, como Grotius, Hobbes
Calígula e Aristóteles. Ele traz aqui o pensamento de que muitos deles acreditam que a sociedade ela é como se fosse um rebanho. Um rebanho que existe uma pessoa que domina esse rebanho, que no caso seria o monarca. E ele traz uma grande crítica em relação a esses pensamentos, justamente porque ele não acha correto essa submissão da sociedade em relação a uma pessoa que muitas das vezes não utilizam dos recursos para benefício geral, mas sim para benefícios pessoais. Já nesse terceiro capítulo fala do direito do mais forte. Em relação a isso, podemos trazer aqui a questão da força. A força em si própria ela não faz o direito, porque por mais que você obrigue uma pessoa a fazer determinada coisa, mais cedo ou mais tarde, em que ela não estiver mais submissa a essa condição, ela não irá fazer mais essa situação. E daí nasce a ideia de que o mais forte nunca é suficientemente forte para ser sempre o Senhor, senão transformando sua força em direito e a obediência em dever. Daí o direito do mais forte, ou seja, nem sempre o mais forte ele é o Senhor, porque muitas das vezes o direito, que é justamente aquilo que transforma determinada conduta em dever, ele não surge de uma obrigação, não de uma obrigação assim, de forma convencional, mas de uma obrigação imposta. Na realidade, esse dever que surge em meio a um ser social, ele tem que nascer por meio da vontade da própria parte. Isso faz com que dê embasamento ao contrato social, que é justamente aqui o objetivo fim do nosso pensador aqui, Rousseau. Ele traz também aqui que ceder à força constitui ato de necessidade, não de vontade, quando muito ato de prudência, em que sentido poderá representar um dever. É justamente o que eu acabei de falar. Você responder a uma força é você estar obrigado a fazer determinada coisa. E não necessariamente vai dizer que você fez aquilo porque quis, mas porque estava sendo impelido a realizá-la. E isso faz com que não nasça, de fato, um dever social, que seria o objetivo fim aqui da nossa discussão. Então, em suma, pessoal, convenhamos que obedecer pela força não faz o direito e que só é obrigado a obedecer aos poderes legítimos. É justamente o que eu estou dizendo, que a força em si só ela não faz o direito. A força ela é um impulsionador, mas que não tem eficácia, não cria o dever, porque assim que cessar esse momento em que esteja impelindo determinada pessoa a fazer algo, essa pessoa naturalmente vai parar de fazer aquela coisa. Isso aí é natural do ser humano. E é justamente essa crítica que o próprio Rousseau traz ao regime monárquico, porque muitas das vezes é utilizado da força para poder fazer o direito, e quando na realidade esse direito era para nascer de forma natural, de uma forma de livre e espontânea vontade, de uma liberdade convencional, que é justamente o que preceitua o contrato social. E por enquanto é só, pessoal. Eu agradeço a atenção e eu espero que vocês tenham gostado e continuem aí com a explicação dos meus colegas. Valeu!